Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção para vocês no que nós vamos ver hoje, são as descrições de áudio do filme. Então, aquelas coisinhas que aparecem às vezes quando a gente liga os subtitles, né, que aparecem entre brackets, these are brackets, que é a descrição do som. Então, é interessante a gente saber o que significa isso. Então, quando abre aqui, nós temos assim, birds calling. A palavra to call, a gente já aprendeu no sentido de chamar, no sentido de ligar. Ligar para alguém, chamar. No sentido de chamar. Mas aqui, to call é o canto dos pássaros. Então, aqui, ó. O que quer dizer call? Uma das traduções, uma das significados de call é the loud cries or shouts of an animal or a person. Então, é o grito, né, alto de um animal ou de uma pessoa. Então, isso quer dizer to call. Então, o que quer dizer? Quando você chama alguém, call your mother, por exemplo, chame a sua mãe, você vai fazer o quê? Você vai gritar, você vai falar mais alto. E esse é o calling, tá? Então, os birds calling, or the calling of a cuckoo, é o canto do cuco. Birds calling, neste caso, é o canto dos pássaros. Cheater, insects chittering, insects chittering. O que os insetos estão fazendo? Estão fazendo barulho de inseto. Mas como que a gente fala esse barulho de inseto? Chittering. Em português é a palavra chiurear. Chittering of insects in the forest. O chiurear dos insetos na floresta. Quem é que fala chiurear aqui? Eu costumo falar o barulho dos insetos. Mas, vivendo e aprendendo, chiurear. Make a twittering or chatting sound. Então, faz sons que os insetos fazem de barulhinho. Chittering. Birds calling, insects chittering. E aqui tem um outro barulho que é twig snaps. Então, o que acontece? A pessoa está andando na floresta, então ela ouve canto de pássaros, o chiurear dos insetos, insects chittering, e twig snaps. O que é um twig snaps? Twig is a slender wood shoot growing from a branch or stem of a tree or shrub. É um galho. Isso tudo aqui para explicar que twig são os galhos, galhinhos finos, não os galhos maiores de uma árvore. Mas aqueles galinhos fininhos são os twigs. Então, isso cai no chão e quando você anda, que som vai fazer isso? Snap. Break or cause to break suddenly and completely. Typically with a sharp cracking sound. É o estalar. Então, quando a gente estala o dedo, esse barulhinho é o snap, tá? Quando eu faço isso, esse tipo de som é snap. Tanto que esse movimento aqui a gente chama de snap your fingers, snap. Então, quando você anda na floresta, você vai quebrando esses gravetos pelo chão e vai fazendo esse som de estalinhos, né? Então, twig snaps. E aqui nós temos mais um, ó. Bird calls. Eu coloquei embaixo aqui como que o filme trouxe a tradução de bird calls, tá? Calls é som alto de ave. A palavra call é the harsh cry of a crow or similar bird. Seria grasnar, crocitar, tá? Também, por que ele não usou aqui pássaros grasnando? Porque a gente não usaria muito esse tipo de palavra, né? É muito melhor você colocar o quê? Som alto de ave, né? O som alto de pássaros poderia ser. Não poderia ser aves, poderia ser pássaros, né?
som de pássaros, tá? Bird calls. Então, esse call aqui é o barulho principalmente que o corvo faz. Alguns passarinhos que fazem um som um pouco mais alto. Bird calls. E aqui nós temos o gun cocks. Então, aqui, gun, a arma, né? Cock é a firing lever in a gun, which can be raised to be released by the trigger. É quando você está engatilhando a arma. Então, o gatilho, quando você puxa, esse é o gun cocks. Cocks tem outros significados também, mas quando a gente fala em armas, essa é a tradução que a gente vai ter para cocks, gun cocks. Então, o barulho de engatilhar a arma. Aí, nesse momento, chega esse rapaz aqui e ele diz o quê? Ele para o senhor e diz, we only shoot what we eat, Mr. Antunes. Então, we only, nós só atiramos. To shoot é atirar. So, you cock and you shoot. We only shoot what we eat. A gente só atira naquilo que a gente come, senhor Antunes. We only shoot what we eat, Mr. Antunes. Aqui só se atira para comer, seu Antunes. E aí, o rapaz se vira e ele ouve o quê? Um gunshot. Um tiro de uma arma. Um gunshot. Então, to shoot, atirar, shot, tiro. Aqui mais um som. Hoots. Hoots é um grito. A tradução aqui está como grito, mas não é um grito qualquer. Hoot. A deep or medium-pitched musical sound, often wavering or interrupted. That is the typical call of many kinds of owl. É um piar, vaiar, silvo e principalmente pio de coruja. Esse hoot tem muito parecido com o pio da coruja. Neste caso aqui no filme, esse é o som que o curupira faz. Então, quando o curupira começa a se aproximar, ele vai fazendo esse hoot, que é o grito, o som do curupira. E aí, de novo, gun clocks, gatilha de novo, and fire. Nós vamos ver nesse pequeno episódio que a gente, pedacinho que a gente vai ver, nós vamos ouvir a palavra fire com 3 sentidos diferentes. Então, nesse momento, esse fires é o verbo to fire, é o verbo atirar também. Então, discharge a gun or other weapon in order to explosively propel. Então, é um tiro. Então, ele engatilha e fogo. A gente fala isso também, né? Então, veja que, apesar de a gente pensar que fire tem sentidos diferentes, todos os sentidos dessa palavra, elas estão entrelaçadas, né? Então, a gente diz assim, engatilha e fogo. Normalmente, assim, gatilha, atira. Fire. E aí, nós temos mais um som. Suspenseful music playing. Então, música de suspense. Música de tensão. Suspenseful music playing. Loud hoot. Lembra que o hoot é o barulho que o curupira faz e agora ele está loud, porque ele está mais perto. Então, alto, som do curupira alto, grito dele alto. E a gente, quando o senhor aqui, ele atinge ele faz um gemido. Groans. Groans. Então, to make a deep, inarticulate sound in response to pain or despair. Então, é um grito de dor ou desespero. Então, é um gemido ou é um lamento doloroso. Groans. Isso
Isso tudo era a história que o Senhor, uma das pessoas estava contando para as crianças numa festa de São João que estava acontecendo nessa Vila Toré. E aí a aluna pergunta, and were you scared of him? Você ficou com medo? De quem? De quem eles estão falando? Estão falando do Curupira. And were you scared of him? It wasn't fear, it was respect. Medo não, respeito. E aqui a gente vai voltar a falar sobre uma coisa que a gente fala seguidinho. Veja que em português eu tenho só assim, ó, respeito. Medo não, respeito. Veja que em inglês eu tenho sempre a tendência em colocar sujeito, verbo e complemento. Então, it wasn't fear, it was respect. Não era medo, era respeito. Então, eu posso traduzir medo não, respeito. Essa tradução está perfeita, é isso aí mesmo. Eu tenho que fazer essas adaptações para aquilo que fica mais natural para o português, aquilo que fica mais natural para o inglês. Então, para nós, no português, é muito mais natural a gente falar assim, medo não, respeito. Mas em inglês é muito mais natural eu usar it wasn't fear, it was respect. Essa coisa que para nós, it was, it wasn't, essa repetição que para nós no português não é tão bem-vinda, ela é muito natural no inglês. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês para a palavra fear, medo, e a palavra que a gente viu antes, que é o scared. To be scared of something is when you are feeling fear for something. Então, o sentimento que você tem, normalmente você vai dizer assim, I am scared. E a coisa é the fear, o medo. Mais um som agora. Fire crackling. Esse fire aqui é o quê? A gente vai ouvir depois, eu vou pedir para vocês ouvirem esse pedacinho de novo. Vocês vão prestar atenção aos sons que estão sendo descritos aqui. Nesse caso, nós estamos falando da fogueira. E sim, fogueira a gente chama fire também. Como que eu sei que fire, estou falando pelo contexto. Então, nesse caso, o fire é a fogueira. E o cracking também tem essa ação de uma coisa que está quebrando. To crack é quebrar, lascar alguma coisa. Então, make or cause to make a sudden sharp or explosive sound. Então, é um som explosivo, é o som de um estalo. E aqui a gente vai lembrar de uma fogueira. Quando nós temos o barulho da fogueira é o quê? Aqueles estalos que ela vai fazendo. Então, é som de fogueira, né? É uma fogueira estalando, fogo estalando. Fire crackling, crackling. Por que ele diz que not fear, it wasn't fear, it was respect? Por que ele sentiu respeito e não medo do Curupira? Because Curupira will attack those who destroy the forest. Por que ele sentia respeito? Porque o Curupira vai atacar aqueles que destroem a floresta. Because Curupira will attack those who destroy the forest. And harm its animals. E machucam os animais. Então, o Curupira não é malvado, ele só vai atacar se você machucar ou destruir a floresta. Ou seja, ele respeita a floresta. Não tem por que ele ter medo do Curupira. Harm, machucar. And harm its animals. Quem que é o its aqui? Os animais da floresta. Por isso que nós temos esse its. And harm its animals. And where is he now? He. Quem que é o he aqui? Curupira. Where is Curupira now? Where is he now? No one knows. Ninguém sabe. Então, veja que
na fala original, ele diz assim, isso ninguém sabe. Onde ele está? Isso ninguém sabe. No one knows. The city grew larger and the forest grew smaller. Então, large, grande. Larger, maior. Small, pequeno. Smaller, menor. Quando a gente usa a junção de grew é o passado do verbo grow. To grow, crescer. Grew, no caso, no passado. Então, crescer para, no sentido de aumentar, de crescer para maior, e grew, de modificar para menor. Então, o que é esse grew larger? Aumentar. Grew smaller, diminuir. Grew larger, grew smaller. Okay, então, a cidade, the city grew larger, a cidade cresceu, the forest grew smaller, a floresta diminuiu. Ever since then, e desde então, ever since then, he hasn't been seen again. He hasn't been seen again. E ele nunca mais foi visto. Veja que na tradução, esse ever since then não aparece, né? Foi uma coisa colocada para ficar mais natural no inglês. Então, no original ele diz o quê? As cidades aumentaram, a floresta diminuiu e ninguém nunca mais viu ele, né? E aí em inglês ficou ever since then, he hasn't been seen again. Ele nunca mais foi visto. But I think that he's still alive. Mas eu acho que ele ainda está vivo. He's still alive. But I think that, mas eu acho que he's still alive. Veja que essa é uma tradução bem ao pé da letra, né? Ficou uma tradução bem igualzinha. He's still out there. Ele ainda está out there, lá fora em algum lugar. Out there é uma expressão que a gente usa muito em inglês. Oh, it's out there. Está lá fora. It's out there, lá em algum lugar lá fora. Em inglês, em português, em algum lugar. He's still alive. Ainda está vivo em algum lugar. He is still out there. E aí ele imita o grito do Curupira, né? Imitates hoots of Curupira. Então, hoots, que são os gritos, né? Lembrando que é aquele grito específico do... Quando você quer dizer assim que uma pessoa está gritando, você não vai usar a palavra hoot. Então, hoot tem a ideia desse barulho de coruja, mais ou menos, né? E aí, como é que a gente fala forró em inglês? A mesma coisa. Por quê? Porque não existe uma tradução para um nome que é uma coisa cultural nossa, né? É a mesma coisa que a gente não traduz hip hop, né? A gente fala assim, música hip hop, a gente não vai usar um nome para isso, né? Então, a mesma coisa forró. Então, eu vou dizer o quê? Forró music playing. Então, tá tocando música, tocando forró. Forró music playing. E ela está o quê aqui? Laughing. Eu deixei essa aqui porque essa é uma palavra que a gente normalmente tem problema com ela. Laughing. Esse GH, nesse caso, tem som de F. Laughing. Então, ela está rindo. E nessa hora aqui, ela está ligando para o marido dela, que ficou em casa, trabalhando, não pôde ir para a festa. Ela trabalha nessa vila, ela é uma antropóloga, e ela trabalha na vila, e ela foi para a festa de São João na vila. Daí, ela está mandando uma mensagem e diz assim, just wanted to say hi. Então, só queria dizer oi. Just wanted to say hi and check up on you. Então, check up, checando, né? Check up on you. Veja que a tradução não é bem isso, ó. Só passando para te dizer que está tudo bem.
o que está dizendo aqui é um pouco diferente do que está dizendo aqui. Porque quando a gente diz assim, I'm gonna check up on you, eu quero saber como você está. Então, eu estou ligando para saber como você está. Diferente do que ela está dizendo aqui, que ela está ligando para dizer como ela está. Ó, eu estou te ligando para dizer que aqui está tudo bem. É diferente de eu estou ligando para ver como você está. Então, aqui nós temos claro que essas coisas não são traduções que vão mudar o sentido do filme, tá? Mas são ideias diferentes, tá? Então, I'm just calling to check up on you. Eu só estou ligando para ver como você está, para checar você. Essa é a ideia. Então, às vezes você vai na casa de alguém, você vai visitar uma pessoa para quê? Só para ver se ela está bem. So, I just came to check up on you. Eu só vim aqui para ver como você está. I just came to check up on you. Então, essa ideia de check up on you é ver como você está e não dizer que eu estou bem. Então, como poderia dizer aqui? Ela poderia ter feito alguma coisa no sentido, just wanted to say hi and say that everything is okay here, that we are having a nice time, that we are having fun. Né? Pode ser que aqui está tudo bem, que a gente está se divertindo, que a festa está bem legal. Então, poderia ter sido feito uma tradução um pouco diferente aqui. And tell you the party is great here. Não? E dizer que a festa está ótima, para linda. Né? A festa está linda. And tell you that the party is great. A festa está ótima. Tem problema esse tipo de tradução? Não. Né? Porque esse sentido de linda, é claro que deve estar bonito também, mas também nesse sentido de que a festa está ótima. Here at the Villa Toré, at Toré Village. Então, Vila Toré, Toré não vai mudar, tá? Continua sendo o nome do local, ele não muda. And tell you the party is great here at Toré Village. I'm so proud of this community. Eu estou muito orgulhosa. I'm so proud of this community. Da comunidade. Então, como eu falei, ela é antropóloga e ela trabalha nessa vila que fica bem dentro de uma floresta, no meio de uma floresta. Por isso essa ideia toda do Curupira. And of course, your daughter is loving all this. E claro que a sua filha está adorando tudo. Então essa é uma tradução bem tranquila, né? And of course, your daughter is loving all this. She's already eaten so much canjica, right, Luna? So, she has already eaten. Ela já comeu muita canjica. Já se acabou na canjica. Pensa, como é que você vai traduzir já se acabou? She has just finished herself. Não dá. Né? Então, veja que esse já se acabou, quando eu vou fazer uma tradução, eu não posso pensar nisso e falar desta maneira, eu preciso fazer esse pensamento. O que quer dizer quando você já se acabou na canjica? Quer dizer que você comeu muito. E é exatamente o que está dizendo aqui. She has already eaten so much. Ela já comeu muita canjica. Ela já comeu muita canjica. Ela se acabou na canjica. Querem dizer a mesma coisa. E veja que aqui, canjica não é traduzido também, porque é uma coisa cultural nossa. Esse né, a gente pode usar como right, Luna, né, Luna? Right, Luna. She's already eaten so much canjica, right, Luna? Say hi to your dad and send him a kiss. Então, dá oi para o pai aqui, manda um beijo. Say hi to your dad and send him a kiss. Então, ela diz o quê? Oi, pai. Hi, dad. E por que está entre brackets aqui? Porque ela não fala, ela faz o gesto de kisses. And that's it. E aí ela terminou o que ela tinha para dizer, que ela fez
esse áudio para ele, esse vídeo que ela tá mandando, and that's it, e é isso aí, né? Foi esse o objetivo, and that's it, e é isso aí. I wish you were here. Eu queria muito que você estivesse aqui. Então, I wish, a gente fala em desejos. Então, sempre que eu estou pensando nisso, eu quero isso, eu queria muito isso, em inglês a gente vai usar I wish. O verbo querer, a gente não usa nesse sentido. I would like, eu queria. Não, a gente não usa em inglês dessa forma. Esse nosso desejar, querer muito alguma coisa, a gente sempre vai usar o I wish. I wish you were here. Eu queria que você estivesse aqui. If you change your mind, se você mudar de ideia, if you change your mind, we'll be here for hours. So, a festa ainda vai longe. Então, we'll be here for hours. Nós estaremos aqui por horas. We'll be here for hours. Então, e aí ela vai falar mais alguma coisa, tá? Esse desculpa aqui é da próxima. Aqui. Esse rapaz passa atrás dela, bate nela. E ele faz um grunhido, um gemido na hora que bate. Faz, sabe essa coisa aqui? Bateu, man grunts. E ela diz o quê? Oh, excuse me. Me desculpa, né? Dá uma resmungada e ela pede desculpa. Então, grunt, a low, short, guttural sound made by an animal or a person. É um gemido ou um grunhido. E aí ela diz o quê? I love you. Isso aqui deve ter sido fácil de traduzir, né? E aqui nós temos, ó, cell phone chimes and vibrates. Tradução, mensagem chegando. Aqui eu tenho a descrição do som. Chimes, o que é chimes? A bell or a clock make melodious ringing sounds, typically to indicate the time. Então, quando faz o sonzinho, faz o barulhinho de chegada de mensagem, e ele vibrate, vibrou. Então, nessa tradução eu tenho uma descrição do que aconteceu. Ele fez um barulhinho, né, de sininho, né, normalmente barulho de sino, bell, e vibrou. A tradução foi mensagem chegando. Qual é o problema aqui? Nenhum. São só pontos diferentes de visão. Porque quando o telefone ele fez o barulhinho e vibrou, foi porque tinha uma mensagem chegando. Então, a única coisa é que aqui está descrevendo o que aconteceu e aqui está descrevendo o som, tá? Então, há problemas de tradução aqui não, só pontos de vistas diferentes. Firecrackers popping. Lembra do fire que a gente estava falando antes, tá? Firecrackers são as bombinhas, os estalinhos. E pop vai estourando. Então, tem barulho de estalinhos, né? De bombinhas estourando. Pop é estourar. E aí a gente tem o popcorn, que é bem comum, né? A pipoca. O que a pipoca faz? É um milho que estoura. É um popcorn. Então, firecrackers popping, bombinhas estourando. Aí ela está conversando com a Fabiana, ela diz o que? Are you okay, Fabiana? Né? No original está, tem certeza que você está bem? Poderia ter colocado, are you sure you're okay, Fabiana? Poderia ter sido também, mas o sentido fica muito parecido. E aí começa o fogo e alguém fala, hurry, tell everybody. Corram, rápido, diga, conte, tell everybody, conte para todo mundo, avise todo mundo. Aí outra mulher falando, fire, e aqui foi o que a gente falou, a gente viu fire de atirar, a gente viu fire de fogueira, e agora a gente está vendo fire no sentido de fogo realmente. Tem outros sentidos para fire também. A gente usa o fire quando uma pessoa é demitida,
do trabalho. Se you are fired, I was fired. Eu fui demitido. Fired. Leave, saiam. Now. Fire, leave now. E aí ela vai correndo, procurando pela filha dela, e ela chama Dulce, Dulce. Have you seen Luna? Você viu a Luna? No, I haven't. Have you seen? Você viu? No, I haven't. Veja que aqui é interessante que no português eles não usam Dulce, eles usam Lúcia. E aqui eu vou dizer para vocês, eu acho que isso foi o erro de quem fez a legendagem do português. Porque se vocês observarem no som, eu tenho a impressão de que ela fala realmente Dulce e não Lúcia. Mas enfim, trocaram o nome da mulher. Aí ela pergunta, have you seen my daughter? Tá uma outra pessoa já. Have you seen my daughter? Você viu a minha filha? E a pessoa viu e ela diz o quê? Over there. Tá apontando aqui, ó. Pra lá, over there. Quando ela vai correndo, a pessoa diz assim, ela ouve alguém dizendo, a girl went into the forest. Eu vi uma menina entrando na floresta. Aqui, ó. Uma menina entrou na floresta. I saw a girl going into a forest. Poderia ser traduzido de uma forma um pouco diferente. E aqui quem está falando é a Luna e ela grita por help, socorro. Nesse momento muda a cena e aqui tem o marido dela e ele sai. O que é esse sai? Suspira. Dá um suspiro. Emit a long, deep, audible breath expressing sadness, relief, tiredness or a similar feeling. Então, suspiro, né? Ele suspira nesse momento, né? Normalmente ele está cansado nesse caso, provavelmente, porque ele não sabe o que aconteceu ainda. Quem liga para ele é a Márcia, como eles são da Polícia Ambiental, em função do fogo, eles foram chamados para fazer esse atendimento. E aí ele diz aqui, ó, Eric, where are you? Onde você tá? Cadê você? I'm going to Toré Village. Eu estou indo para a Vila Toré. There's a fire. Está tendo um incêndio lá. E é aqui que eu falei para vocês. Aqui a gente fala, né? Tá tendo um incêndio lá. Em inglês, esse tá tendo, não tem como a gente traduzir. Fica muito estranho. Não? Então a gente vai usar there's a fire. Tem fogo lá. Tá tendo um incêndio lá. Quando ele está chegando lá, ele ouve o quê? Quais são os sons que nós temos? People yelling, as pessoas gritando. Sirens wailing. A palavra wailing é a prolonged high-pitched cry of pain, grief or hunger. É uivar ou lamentar. E aí a gente vai pensar assim, eu vou traduzir porque as sirenes estavam lamentando, uivando, não faz sentido, né? Mas em inglês se usa the sirens wailing. Por quê? Porque o som da sirene, quando ela está indo alta e baixa, a sirene, não quando ela está sem interrupção, mas quando ela faz aquele som mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo, ele dá a impressão de uma pessoa quando ela está chorando e se lamentando, porque a gente aumenta e diminui o som. Então, em inglês se usa sirens wailing, né? Então, nós falamos o quê? Sirene está tocando. Pessoas gritando, sirenes tocando. People yelling, sirens wailing. Eric coughs. Ele está tossindo por causa da fumaça toda. Continua coughing, ele continua tossindo e ele pergunta: Have you seen Gabriela anywhere? Gabriela é a esposa dele. Vocês viram a Gabriela por aí? Have you seen Gabriela anywhere? E aqui é quando ele vai checar que tem um corpo embaixo de papel alumínio, aluminum. Aluminum, papel alumínio. Russell's
aqui eles usaram como sendo removido, mas o rustles é o farfalhar, é o barulho que o papel de alumínio vai fazer quando ele mexe nesse papel. Então, aluminum rustles, rustles. Gasp. O que é esse gasp? É o tipo, por exemplo, choro é cry. Quando você está chorando, are you crying? Você está chorando. Mas existem diferentes tipos de choro, tá? E o gasping é quando é um choro assustado, quando você faz mais barulho, é um choro mais descontrolado, né? So, inhale suddenly with the mouth open. Então, você está inalando com a boca aberta. Out of pain or astonishment. Por causa de dor ou quando você está muito surpreendido por alguma coisa. Então, a gente pode usar como arquejar ou arfar. Então, imagina isso num choro. E aqui diz que Eric sobs. Veja que nós temos uma outra palavra para chorar. Qual é a diferença desse choro para o anterior? Esse aqui é mais soluçar. Então, é mais controlado, é mais baixo um pouquinho do que o gasps. E veja que o gasp está aqui na explicação do que é um sob. Compulsive gasps. Eric sniffles. O que é sniffles? A gente usa assim, sniff, sniff. Já ouviram isso, né? O que é esse sniff, sniff? Não é um jeitinho de a gente falar também que está chorando, porque é o fungar. Sniffle and sobs. Então, ele está fungando e soluçando. Eric sniffles and sobs. E aí ele fala com a Luna. Are you okay? Você está bem? Dad's here. Papai está aqui. Isso aqui é uma outra coisa importante que a gente tem o hábito de fazer. The daddy, the father, the mother. A gente não usa muito, né? Dad is here. Papai está aqui. It's okay, honey. Está tudo bem, filha. A gente não usaria em inglês it's okay, daughter. Daughter é filha parentesco. Não tem muito essa questão de filha que a gente usa, né? Oh, minha filha. Oh, my daughter. A gente não usa assim, oh, honey, oh, sweetie. Mas aqui no caso, honey, melzinho, né? Que tem essa ideia de filha, né? Carinhoso. Everything will be okay. Tudo vai ficar bem. Everything will be okay. Exhales, ele está fazendo o quê? Suspirando, né? Exhales. Your dad is here. Seu papai está aqui ou o papai está aqui. Muito bem.